painel Turismo e Pesca como vetores de desenvolvimento sustentável nos territórios marítimos, eu convido o senhor José Alexandre, secretário de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno de Maricá. Seja bem-vindo. A senhora Ana Haste, subsecretária do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. O senhor Otávio Leite, assessor da presidência da FEComércio. O senhor José Correia, ex-prefeito de Peniche, consultor para assuntos do mar e do oceano. O senhor Emílio Izquierdo, CEO da Marey. E Alexandre Rodrigues, secretário de Pesca de Maricá. Sejam bem-vindos. Eu vou deixar isso, eu vou pegar mais um microfone. Emílio. Otávio. Bom, pessoal, nós estamos começando. Todos os painéis foram importantes, estão sendo importantes. Esse evento realmente está marcando esse momento que Maricá está vivendo e esse tema, economia azul, economia do mar, esse trabalho de desenvolvimento das cidades costeiras, a gente faz um momento especial, onde a gente vai fazer um painel super importante. Queria convidar o pessoal que está aqui no hall, que pudesse vir para cá, porque esse painel realmente é um painel, todos foram, mas esse painel é super relevante. A gente tem aqui pessoas que realmente vão trazer muito conhecimento. Estou só aguardando no secretário de Pesca de Maricá, que vai apresentar aqui para vocês, de uma forma muito rápida, mas algo que tem realmente feito diferença na economia local de Maricá. Então o Xande está subindo. Enquanto ele chega, nós vamos iniciar esse bate-papo aqui. Meu papel hoje é de mediar, já falei muito ontem, já falei muito hoje. E eu queria iniciar, não somente pela figura importante do governo do Estado estar conosco, mas também o papel e o trabalho que tem sido desenvolvido pela Ana, por todo o governo do Estado, pelo nosso governador Cláudio Castro, que eu encaminho em nome do nosso prefeito Quaquá um forte abraço. Tem nos ajudado muito no desenvolvimento da nossa cidade. A gente tem uma ótima relação com o governo do Estado, com o governo federal, e é por isso que Maricá tem conseguido avançar, porque tem realmente feito parcerias. O Antônio vai falar daqui a pouco. O Antônio foi prefeito de Peniche, Peniche, lá em Portugal por 3 vezes. Ele vai fazer uma fala se apresentando. Nós tivemos a oportunidade de ir esse ano lá em Portugal conhecer o projeto, mas eu queria rapidamente passar para a Ana, para que a Ana possa estar falando um pouquinho sobre o que o Estado tem feito e como pode também trabalhar junto com o Maricá nessa parceria. Não, muito bacana, gente. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui, eu achei super interessante eu estar numa mesa sobre pesca e turismo, porque normalmente quando a gente fala de economia azul, a gente fala de modo geral, mas é bom que a gente agora vai descer um pouquinho mais no específico, Mas dizer para vocês que esse tema da economia azul, da economia do mar, ele se tornou um tema central na Secretaria de Ambiente, e tudo começou em Portugal. Quando estivemos na Conferência dos Oceanos, a gente estava junto, estava o Renato Regazzi, enfim, estava toda a turma. Era uma missão organizada pela FEComércio, pelo SEBRAE. E lá a gente se deparou com o que Portugal vinha fazendo. E tudo que Portugal vinha desenvolvendo nesse campo da economia azul. E a gente pensou, por que não começar a trazer e fazer essa troca Brasil-Portugal e começar a trazer toda essa inteligência? Como resultado disso, a gente escreveu um livro em conjunto, que é essa economia do mar sustentável, que é isso que, quando a gente fala no governo do Estado de economia azul, a gente traz a economia do mar lastreada pela sustentabilidade. Então aqui, quando a gente fala da pesca, quando a gente fala do turismo, a gente está falando isso de forma responsável e sustentável.
né? E o nosso primeiro movimento foi criar, então, um projeto através do nosso fundo FECAM, que é um projeto sobre a gestão da economia azul no estado do Rio de Janeiro. E a primeira fase desse projeto foi contratar um estudo aprofundado da OCDE, que tinha criado um negócio chamado Blue City, Cidades Azuis. E aí a gente falou, por que não trabalhar a metrópole azul? Né? Por que não entender a região metropolitana do Rio de Janeiro através desse grande diferencial que é a economia do mar, que é a economia azul? Então a gente fez um estudo aprofundado sobre essa economia azul no estado do Rio de Janeiro. E a primeira coisa interessante que veio foi, quando a gente olha para o nosso PIB da economia do mar, né, o nosso PIB do estado, a gente tem lá um número mágico de 44% do PIB sendo ligado à economia do mar, né? A gente tem 636 quilômetros de costa, a terceira maior costa do Brasil é o estado do Rio de Janeiro. A gente está falando de 80% da população vivendo na região costeira. Então, isso é muito impactante para o desenvolvimento do estado, para a geração de trabalho, renda, novos negócios. E a gente tem esse número de 44%. Se a gente tira o óleo e gás, esse número cai para 15% do PIB, né? Só que se a gente for ver o principal gerador de emprego na área da economia azul ou da economia do mar, a gente tem 353 mil empregos gerados no estado através da economia do mar. Tudo bom? Nosso secretário de Pesca aqui de Maricá chegando. Eu estou também apresentando, tá, gente? Aproveitando. Mas são 353 mil empregos que hoje a gente gera na economia do mar no estado do Rio de Janeiro. Desses, 113 mil, ou seja, quase um terço, é do turismo, não é do óleo e gás. O óleo e gás, ele representa o maior PIB, mas quem distribui mais recurso é o turismo, né? Então, você vê a importância para o desenvolvimento e para que o recurso chegue na ponta para as pessoas da área de serviços e especialmente quando a gente fala do turismo na economia azul. Isso já foi um resultado do nosso estudo com a OCDE. E aí eu venho trazer uma outra característica que eu também acho fundamental, que a gente não desenvolve economia azul em lugar nenhum se não houver uma coisa muito básica. Adivinha o que é? Saneamento básico. Se a gente não tiver saneamento básico, a gente não vai desenvolver a pesca, a gente não vai desenvolver o turismo, a gente não vai desenvolver uma série de bioeconomia. Quer dizer, a gente pode ver hoje a realidade da nossa Baía de Guanabara, né? Que agora com a concessão de saneamento está mudando. Mas se a gente pegar os 30 anos que a gente tem de falta de investimento em saneamento básico, né, no estado do Rio de Janeiro, a gente vê como o potencial que a gente perdeu de desenvolvimento do turismo e da pesca através disso. Quando a gente olha hoje para a concessão que foi feita, que foi em 2021, que foi nosso governador Cláudio Castro teve muita força para poder efetivar e muita coragem para efetivar essa concessão, porque exigiu uma articulação e uma governança muito grande entre os diferentes níveis de governo e as instituições locais. Através disso, hoje a gente já passa a ter praias balneáveis que não eram balneáveis há 14 anos. Quem aqui foi ultimamente na Praia do Flamengo, na Baía de Guanabara? É uma praia que não era balneável há 14 anos e passou a ser. Se você pega a Praia de Botafogo, Glória, Ilha de Paquetá, quer dizer, são áreas que estão voltando a ter o turismo que já não tinham mais. Então, o saneamento básico, ele literalmente é a base do desenvolvimento, né? Não há desenvolvimento econômico, muito menos desenvolvimento sustentável, onde não há saneamento. Então, eu acho que o primeiro grande passo que o governo fez para poder impulsionar toda essa economia azul foi através do saneamento. E a gente percebeu isso. Porque o que a gente fez? Quando a gente viu que o saneamento ele estava vindo através da concessão, com essa perspectiva de alcançar 90% de saneamento básico na região metropolitana até 2033, investimento dado, contratos assinados com as concessionárias por 35 anos, quer dizer, a coisa está sólida. A gente viu, a gente não vai esperar 10 anos até chegar a 90% de limpeza 90% do fechamento lá da chavezinha do esgoto da casa das pessoas. A gente não vai esperar 10 anos para começar a estimular a economia azul. A gente vai começar a estimular a economia azul agora. Esses empreendimentos
E todo esse processo que o Estado pode estimular, junto com o SEBRAE, junto com a FACERJ, junto com a iniciativa privada, junto com os parceiros internacionais, isso tudo que a gente pode fazer, a gente tem que começar agora. Esses seminários têm que começar a acontecer agora, Regazzi, Robson, isso tem que começar a acontecer agora, porque daqui a 10 anos a gente vai estar chegando nos 90% do saneamento básico. E quando a gente alcançar isso daqui a 90 anos, não, né? 90% daqui a 10 anos, a gente vai ter um monte de novos empreendimentos acontecendo, a economia da praia é muito mais pujante do que ela é hoje, porque as praias vão voltar a ser balneáveis, né? A gente vai ter uma perspectiva muito maior de novos negócios, como a gente vem chamando lá com o professor Sardia, que é português também, os novos negócios azuis que vão surgindo, né? Então, a gente está falando de um setor extremamente estratégico para a geração de renda, e mais que isso, para a geração de renda na ponta, nas pessoas efetivamente, né? Chegar na ponta, chegar na população mais vulnerável, que é o turismo e a pesca, que acaba sendo também um fator de desenvolvimento muito importante. Se a gente pegar, por exemplo, né, aqui Maricá, que tem, né, todo um desenvolvimento em toda a região dos lagos, né, que a nossa Costa do Sol nasce aqui em Maricá, né? Começa aqui, mas ela tem mais de 40 quilômetros de extensão e a pesca ela é muito importante para o desenvolvimento local. Então, eu acho que a gente está falando de dois setores que casam perfeitamente com essa política de desenvolvimento sustentável do governo do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu trago uma perspectiva que acho importante também, porque isso é uma política de governo, né? Isso não é apenas uma ação da Secretaria de Meio Ambiente. O governador Cláudio Castro criou a Cenemar, que esteve falando aqui, a Gabi estava falando aqui agora há pouco, né? O João Leal também. Nós temos uma lei da economia do mar no estado do Rio de Janeiro, hoje a gente estava com a Célia Jordão mais cedo aqui. Então, existe um grupo de trabalho que foi criado agora da Economia Azul, onde está não só a Secretaria de Ambiente, mas está o INEA, está a FIPERJ, está a Cenemar, está uma série de outros órgãos ligados à economia do mar. Então, a gente está num momento assim, muito positivo para o desenvolvimento desses setores, né? E a gente quer caminhar junto com o saneamento para quando a gente chegar lá na frente, a gente tem um meio ambiente propício para a geração de cada vez mais novos negócios, empreendedorismo, trabalho e renda envolvido a esse tema. Então, sim, deixar aqui essa mensagem de que isso realmente se tornou uma prioridade. Estamos falando de mais de 70% do PIB do Estado, estamos falando de mais de 80% da população vivendo na região costeira. É uma região frágil do ponto de vista das mudanças climáticas, muito frágil. Então, a questão da economia azul envolve também o fortalecimento desses grupos tradicionais, desses povos tradicionais que vivem da pesca, vivem de outras atividades na região costeira, porque são esses grupos tradicionais que também vão manter a sustentabilidade, os manguezais, e vão manter essa saúde que a gente precisa para a região costeira estar protegida do aumento do nível do mar e dos eventos extremos. Agora, a gente precisa também de muita tecnologia, né? Então, dentro do nosso projeto da Economia Azul, a gente contratou o LANCE, que é o Laboratório de Métodos Metoceanográficos da UFRJ, que está criando uma plataforma metoceanográfica de avaliação, tanto atmosférica quanto oceanográfica da qualidade ambiental, primeiro na região metropolitana e depois avançando para a região costeira. Então, isso vai ser importante, porque sem dados a gente não faz política pública. Sem informação é impossível fazer política pública. E a gente acaba fazendo as coisas muito para onde que está indo o vento, né? Não pode ser. A gente precisa de informação, a gente precisa de dados. Então, isso também faz parte do nosso programa de Economia Azul. E, assim, para não me estender muito, mas para concluir, a gente também agora está fazendo, a gente contratou a Universidade Rural, através do professor Joilson e através do professor Tauan, que estão fazendo um mapeamento econômico, de desenvolvimento econômico do potencial da economia azul no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vai passar pelos 25 municípios da região costeira, inclusive aqui por Maricá, conversando com a prefeitura, conversando com as instituições locais, para levantar esses potenciais e fazer realmente conseguir construir o PIB da economia azul do estado do Rio de Janeiro, esse número que é tão almejado e que a gente precisa entender para poder
desenvolver políticas públicas, né? Então, quer dizer, é um processo que vai desde desenvolver regulamentação, como a regulamentação do gerenciamento costeiro, o GERCO, que está sendo produzida por esse grupo de trabalho de diversas instituições, até realmente ir na ponta, ir nas cidades, porque, gente, é nas cidades, é na ponta que as coisas acontecem, né? Não adianta a gente ficar só lá da nossa sala, no computador, achando que sabe das coisas, porque as coisas acontecem nas cidades, e as prefeituras têm um papel fundamental nesse processo, que é apontar para que o Estado possa pensar formas e políticas públicas que vão apoiar esse trabalho no território, esse trabalho na ponta. Então, deixar aqui um abraço do secretário Bernardo Rossi, do nosso governador Cláudio Castro, e mais uma vez enfatizar que esse se tornou, né, junto com a concessão do saneamento, um grande motor do desenvolvimento sustentável do Estado. É o que o Cláudio fala, né? O Cláudio fala sempre isso. Aqui no Estado do Rio de Janeiro, a gente pensa meio ambiente junto com o desenvolvimento econômico. Não são pautas separadas, são pautas conjuntas. Então, a gente, de verdade, está trabalhando em conjunto para o desenvolvimento sustentável do Estado. Obrigada. Parabéns. Mas, Ana, não acabou não. Daqui a pouco a gente vai te provocar mais um pouquinho. Passar aqui para o Antônio. Só queria, por favor, Antônio, segura, por favor, o nosso microfone. Mas, antes de ouvirmos o Antônio, que veio diretamente de Portugal, exclusivamente para o nosso evento aqui. Queria só complementar aqui a fala da nossa subsecretária Ana Ash. Ana, quando a gente via muito falar sobre economia azul, sobre essa questão do trabalho que a FACERJ tem feito, eu fui a alguns eventos da FACERJ, e eu já estou aqui há 8 anos, já conversei com vocês sobre isso ontem, a gente sentiu um pouquinho, e sentimos ainda, né, Xande? Como que Maricá fica um pouco fora dessas pautas, dessas discussões no Rio, no governo federal, na questão internacional, e a ideia de se trazer o evento para cá foi para que a gente pudesse também, Ana, falar um pouquinho do que a gente tem feito. Se não deu para falar aqui no palco, mas a gente conseguiu com os nossos secretários, técnicos, conversar, dialogar com todos vocês sobre o saneamento que o prefeito Quaquá tem avançado com a Sanemar. Daqui a pouquinho a gente vai ter aqui uma fala muito importante sobre o maior empreendimento que a gente tem na América Latina, que é o Maraê. E a gente queria muito agradecer, né, essa percepção de que o Estado está tendo também, a partir de agora, com o Maricá, de incluir nossa cidade nas pautas, para que a gente possa estar aprendendo com quem já está à frente do assunto, mas também colocando o potencial que a gente sabe que a gente tem à disposição dos técnicos. Você falou de desenvolvimento sustentável, de turismo, você falou de ciência e tecnologia, você falou de gerenciamento de dados. Todas essas pautas nós temos em Maricá. Nós temos pessoas, técnicos, nós temos as universidades aqui aliadas, a gente está buscando muito conhecimento através das nossas empresas indiretas, e vocês vão ver no final aqui uma fala do nosso secretário de Pesca, de como a gente tem conseguido já, antes de fazer parte de uma forma mais técnica do projeto, que a gente vai aderir, a gente tem conseguido aliar o turismo, a questão do desenvolvimento relacionado à economia do mar. Mas eu já passo aqui a palavra para o nosso, hoje palestrante, né, mas palestrante e consultor internacional, o Antônio Correia, falar um pouquinho sobre a sua experiência e o que a gente pode aprender contigo. Bom, então, boa tarde a todos, a todas. E a minha primeira palavra é uma palavra que foi utilizada hoje de manhã por um palestrante. O meu sentimento é o sentimento da palavra amor neste momento. E essa palavra que foi utilizada hoje aqui de manhã, eu não tenho presente a pessoa, e fez o destaque porque nada daquilo que nós fazemos no dia a dia não tem sentido algum se eventualmente não tiver essa carga amontante do amor por aquilo que fazemos, para quem fazemos, e se estendermos então com a natureza, que é a nossa mãe natureza, que permite que nós
tenhamos uma qualidade de vida que queremos ter no futuro. Quero, Robson, quero-te agradecer. Quero agradecer ao João Leal, não sei, o João deve andar aí por aí fora, por este convite, que não sei se serei merecedor dele, mas aquilo que eu disse ao João, eu vou lá, mas eu só vou falar daquilo que eu sei, da experiência que tive como prefeito, reeleito, eleito 3 vezes, o que mostra, se calhar, que as nossas políticas foram ao encontro daquilo que, João, obrigado, daquilo que foram as expectativas que nós criámos e as expectativas que as pessoas tiveram. E eu acho que isso é assim para qualquer autarca, e por isso uma palavra para Maricá, que é apaixonante. O gajo entra ali e vê esta laguna, e sem chegar ao mar, logo a laguna, e então tive uma coisa fantástica, se bem, estamos a falar de pescas, que é ver o lançamento, o nosso motorista confirmou-me, o lançamento da tarrafa, uma arte de pesca ali, na calma, etc. E por isso, essa questão do saneamento básico que nós falámos à hora do almoço e que foi expressamente ouvir o teu secretário, a Eunice, tinha muita coisa para ouvir, mas bem, Brasil, Rio de Janeiro, vai falar sobre a Baía de Guanabara. E então, aquilo fui ao encontro e ouvi o Bernardo Rossi. Fui ouvir o Bernardo Rossi a falar e a importância da questão do tratamento e do investimento do saneamento básico, condição fundamental para a pesca e para o turismo. Até não é que eu agora vou aqui encontrar a Ana a falar-me daquilo. Bom, tem aqui. Há aqui uma pessoa que eu também quero falar aqui neste momento. E quero falar eu posso chamar assim, Gabriel. O Gabriel é um homem das ondas grandes, dos grandes desafios. E o facto de tu estares aqui hoje, através do conhecimento do amigo nosso também daqui de Niterói, não é? Para mim é muito feliz, porque eu sou muito feliz com os brasileiros que fui conhecendo ao longo dos 12 anos de Presidente de Câmara, de Prefeito, por via da modalidade que ele pratica, por via de termos aquilo que podemos chamar, digamos, propósitos. Nada na vida resulta se nós não tivermos um propósito, se não for um propósito consciente. Eu estou-me a inspirar no Gabriel para, através dele e através do Iago Dora, dar os parabéns ao Brasil, porque anteontem o Iago Dora sagrou-se campeão do mundo de surf. Para o Brasil e para todos os surfistas, uma grande salva de palmas. Eles são muitos que têm sido campeões do mundo e o Brasil tem encontrado nessa vertente também uma grande afirmação internacional. E vou fazer por isso agora, aproveitando aqui esta onda, fazer aqui um deslize para aquilo que foi essa aposta que nós no município de Peniche fizemos quando chegámos à Câmara Municipal em final de 2005, princípio de 2006, e em que nós colocámos um desígnio. E então Peniche tem que ser a capital da onda. Bem, eu fui gozado. As redes sociais, que na altura ainda não tinha nada a ver com hoje, e mesmo assim me atacaram, porque a capital da onda, o que é isso? Mas o Gabriel testemunha a importância, e alguns dos que aqui estão presentes. Sérgio, tu fizeste uma intervenção do caraças.
uma grande intervenção. Eu hoje aprendi coisas contigo também. Vim aqui a Maricá aprender coisas que o Sérgio aqui trouxe. Mas queria dizer o seguinte: nós, quando chegámos à Câmara Municipal, nós não tínhamos planos. E por isso a primeira palavra-chave que eu quero aqui lançar, e que hoje de manhã aqui já foi falado, que é esta questão do planeamento. A questão do planeamento, mas associado a um forte nível de participação. É impossível, por exemplo, nós constituirmos áreas marinhas protegidas, que é um pouco também falámos ali ao almoço, e que foi um dos temas da Conferência dos Oceanos em Nice, onde também estiveste, que é o envolvimento. E, desde logo, as comunidades pescatórias, as entidades que, de alguma forma, estão, os empresários, como tivemos aqui sim também, relativamente a isso. E, portanto, áreas marinhas protegidas, que é uma outra área que eu tenho aqui trabalhado depois do município, porque falámos ali à hora do almoço, ela está associada a um planeamento estratégico, mas participado. Nós não conseguimos, e foi se calhar essa a grande chave das reeleições sucessivas. Depois já não pude candidatar mais, se calhar podia não ser eleito também, mas isso era outra coisa, que é essa componente participativa. Ora, o que nós fizemos, e podem consultar, se quem quiser tomar nota, aquilo que foi a Magna Carta Peniche 2025. Essa Magna Carta, como constituinte, ela está disponível no sítio da internet do município de Peniche, e que foi um trabalho também muito participado. Portanto, eu estou aqui a dar-vos nota de qual é que foi a metodologia que nós utilizámos, e que foi, em 2009 foi aprovada por unanimidade em sede da Câmara Municipal, com partidos de direita, com partidos de esquerda, com partidos do centro, e, portanto, aprovada por unanimidade. E porquê que foi aprovada por unanimidade? Porque os partidos, as forças políticas, sabiam que aquilo que nós estávamos a apresentar era um resultado de um trabalho muito vasto. Por isso, eu falo muito por saber que Maricá está nessa linha desse trabalho, mas se consultarem Magna Carta Peniche 2025, vão encontrar ali aquilo que depois devem ser a esfera das opções. Porque é assim, nós estamos aqui a falar, mas isto não é tudo igual. Ou seja, para além do desígnio, para além do propósito, é a questão da coragem política para tomar decisões. Aquela decisão de Peniche, capital da onda, foi uma decisão política assente, etc. E onde ver, nessa Magna Carta, porque há bocado houve alguém que me disse eu não podia enviar. É fácil, o Google ajuda tudo sempre. E, portanto, Magna Carta Peniche 2025, e vão ver que em determinada altura nós tivemos que fazer opções. E as opções estavam muitas giras, tínhamos vários cenários. Um cenário mais liberal e um cenário mais deixa andar, e um cenário daqueles de domínio da sustentabilidade, para fazer jus ao teu trabalho e àquilo que tu fazes. E, portanto, e vai daí o que é que nós dissemos? Bom, isto é fácil entre nós, mas para descodificar isso para as pessoas, nós temos que atribuir nomes. Então, o que é que vocês acham? Qual é que era o nome? Bem, tem que ser espécies em Portugal. O nome que atribuímos ao cenário mais liberal. Que espécie pescatória é que vocês aqui denominariam, por exemplo? Qual é que era a espécie? Qual é que tu achas? Não sei.
sabes, uma espécie liberal. Tinha que ser o robalo voraz, porque o robalo, aquilo, quem há de, para quem há de comê-lo tem que o escamá-lo, não é? E depois aquele do deixa andar. Já agora uma espécie daqui, uma espécie do deixa andar. Olha, não há planeamento, isto há de se resolver, etc, etc, a gente quer a festa e tal. Qual é que seria a espécie? Há uma espécie? Robson, qual era a espécie que tu elegias? Uma? A garopa. Ok. Não, eu vou dizer qual é que nós escolhemos. Foi a tainha fedorenta. A tainha fedorenta. Aquilo não deixa andar. Há tainhas cá também, não? Há as tainhas aqui. E qual é que foi? Como? Não é fedorenta. Você é melhor. Pronto, ok. Já tem o saneamento e, portanto, já deixou de ser fedorento. Mas, então, pronto, vamos. Qual é que foi o cenário que nós escolhemos? Um cenário da sardinha viva. A sardinha viva, sabias? E não tinha estado. Exatamente, que era um cenário que tinha em conta essas preocupações ambientais. Eu trago aqui esta experiência. Vocês podem consultar, a metodologia é fantástica, e isso permitiu que nós tivéssemos ali definido programas de atuação, e que eu, para não me enganar no nome, mas podem confirmar lá na coisa, uns programas de atuação em que eram 6. O fomento, e estamos a falar de 2006, 2007, 2008. O fomento da economia do mar e das energias renováveis. Aliás, grande especialista aqui do Sérgio e também de quem esteve aqui a falar. O fomento da economia do mar, a qualificação turística, a sustentabilidade ambiental e patrimonial, depois a qualificação urbana e os bairros sociais, tal como tu há bocado falaste, esta dimensão, tricolor da componente ambiental, a social e a económica, e depois a gestão e a cooperação socio-territorial. Eu trago isto aqui sim porque foi depois deste documento. Este documento é que nos deu o enquadramento para as eleições seguintes. Eu não tive que andar a fazer, olha, agora temos este programa, agora vamos a nova eleição, outro programa. Não. Ao fim e ao cabo foi um plano que nos guiou para, não sabendo que era para o máximo, mas para aqueles 12 anos de mandato, e deixámos muitas coisas feitas nesse sentido. E por isso, o que é que eu destaco aqui? A questão da tradição e da identidade. Aquilo que nós fizemos, portanto, foi relativamente à componente da pesca, e já agora vou-vos dar aqui só alguns números da expressão da atividade da pesca naquilo que é o meu município. Para os globais é que o Sérgio Faias, o Sérgio é que tem esses números todos. Mas para Peniche, só para ter uma ideia, são para 2024 38 milhões de euros relativamente às vendas de pescado, à venda de pescado, a primeira venda, que é aliás, eu acho que se há cooperação que se possa vir a estabelecer ou a aprofundar, porque ela já começou, a aprofundar com Portugal, há de ser, e falámos nisso à hora do almoço, com uma colega que estava lá, que é a questão do sistema de funcionamento das lotas e vendagens, pelo via da sua centralização de dados, etc. Portanto, é um documento, aliás, foi aí que eu tive uma ação muito direta com o Sérgio durante vários anos, ele como membro da administração, e isso. E de facto, confirmo tudo aquilo que ele disse aqui. Esta cooperação institucional de proximidade é fundamental para essa articulação, para que as coisas. A quantidade de 14.500 toneladas de pescado, 300 embarcações, a grande maioria das embarcações de pesca de pequena escala. Atenção a esta realidade, porque, por exemplo,
quando falamos em áreas marinhas protegidas, as áreas marinhas protegidas não têm que ser contra os pescadores, têm que ser com os pescadores. E é exatamente a pesca de pequena escala que mais beneficia da criação, eu diria, destas maternidades, da preservação dessas maternidades, porque, e que existem, e isso nós tivemos conflitualidade entre a pequena pesca, a pesca de pequena escala, e a pesca mais industrial. Porque a pesca local, ela, e aqui introduzo outra, a identidade e a cultura marítima, as áreas marinhas protegidas podem constituir uma forma da preservação das próprias comunidades e de acompanhamento com programas especiais acompanhados. Turismo. Ora, nós estávamos em 2005, 2006, Peniche, capital da onda, uns diziam que aquilo era a capital do cheirete. Cheirete é de cheiro, o mau cheiro, por causa da indústria conserveira. Felizmente temos lá a maior conserveira do país em Peniche e que criámos condições para que eles lá continuassem. Lembram-se da crise financeira de 2010, etc., com os fundos a irem ao fundo, e aquilo teve mesmo para fechar. E foi com a Doca Pesca que encontramos formas de sustentabilidade através da cedência do entreposto frigorífico que era da Doca Pesca. Portanto, ou seja, nós temos que estar sempre atentos àquilo que é a realidade e, agora, como prefeito, já não sou, mas assim, ter sempre atento e não deixar que eles se resolvam por si próprios. É ir para a frente, é ir ali. É como, eu não sou adepto das touradas, mas quem vai para a frente é o forcado. E, portanto, eu acho que os prefeitos, os secretários, etc., perante um problema que está, antecipá-lo, se possível, mas neste caso concreto, foi muito importante essa luta e criar condições para que as empresas, porque as empresas é que são a animação territorial, não são os empregos que os municípios dão, criam ou que sustentam, mas aquilo que complementarmente é lidado. E então fizemos essa aposta no surf. Como? Tão simples quanto isso. Levar para lá um campeonato do mundo surf. Faz parte, ao fim e ao cabo, do circuito mundial. Eu chamo sempre a Fórmula 1, passa por Peniche. Passa por Peniche e passa por Saquarema, aqui bem perto. Está aqui alguém de Saquarema ou não? Saquarema não está cá ninguém. Mas pronto, é assim, passa por Saquarema ali. Ora, vocês não sei se têm alguma ideia de qual é que é o impacto que esta prova tem para o país, para a região e para os territórios. Eu vou-vos só dar, também de 2024, uns dados sobre o impacto do campeonato do mundo de surf foi realizado em março do ano passado. Só para se ter uma ideia, o impacto global foram 20 milhões de euros. Os gastos dos visitantes durante ali, não é só os dias da competição. E quando não há competição, o pessoal tem que estar a comer, tem que estar a viajar, tem que estar a visitar, etc, etc. Portanto, só dos gastos dos visitantes foram 13 milhões de euros. Eu não sei quais é que são os números de Saquarema, não é? Mas, de certeza, porque eu sei que mais de 35% das pessoas que lá estão a acompanhar, vão antes, depois estão lá durante, ainda ficam lá depois a fazer umas ondas, etc, etc, não é? Mais de 35% são estrangeiros. Digo agora aqui também, uma parte significativa desses estrangeiros são brasileiros. E por isso, Peniche está muito agradecida aos brasileiros que também vão ao Campeonato do Mundo de Peniche, também por isso. Queres que eu diga, passo já aqui agora ao seguinte. Então, pronto, sobre o encontrar
E mais, e aquilo para o município de Peniche custou zero. E isto é também uma lição, que é o seguinte: eles queriam, tu conheces bem, Gui, que era, eles queriam qualquer coisa como 750 mil euros em 2008 para termos a campeonato em 2009. 750 mil euros. Onde é que eu tinha esse dinheiro? Zero. Então, isto é uma lição também, que é o seguinte: não importa, nunca, nestas políticas públicas, não importa tanto o dinheiro que é necessário. Importa, e isso nós devemos como autarcas, como etc., é perceber se aquilo faz sentido ou se não faz sentido. O que é que faz sentido para Maricá? Provavelmente não é capaz de não ser o mesmo que fará para Peniche. Mas na altura o campeonato do mundo fazia sentido para Peniche, fazia sentido para o país. Então o município de Peniche, para os 750 mil euros, pôs zero. Não pôs zero, porque o Presidente de Câmara, o Prefeito, andou a bater no Governo, bater à porta do Governo, a bater ao parte, olha, das telecomunicações. A Portugal Telecom entrou logo com um terço, 250 mil. E, portanto, depois o Governo, e depois ainda arranjámos mais dinheiro. Ou seja, porquê? Porque fazia sentido e que tínhamos a capacidade de convencimento que aquilo era o futuro. Passado um pouco, todos os municípios queriam ter campeonatos do mundo. Mas não pode ser. E, portanto, mas pode haver, e essa agora é a outra mensagem, eu quando vi aquela laguna ali, bem, o que é que se pode fazer naquela laguna? Eu não estou aqui a dar conselhos nem nada, eu estou estou só a relatar aquilo que foi a minha experiência e as bases a metodologia de envolvimento, de pensamento estratégico, etc, etc. Mas quem fala pode falar de vela, pode falar de e-foil, pode falar wakeboard, pode falar blá, blá, tudo, remo, canoagem, tudo. O que é que faz sentido? Portanto, ou seja, só para dar aqui uma nota, o último tema, que é a questão do conhecimento e da inovação. Eu tenho que fazer aqui também, porque como naquele plano de ação, nós valorizamos muito a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar. Ela foi inaugurada quando eu era Presidente de Câmara. O Centro de Investigação, o Sete Mares, que alguns conhecem aqui, e agora, fruto de uma cooperação fantástica, que lançámos o desafio à Doca Pesca, que é o Smart Ocean. Começou em 2015, com uma visita à Noruega, com um desafio à Ministra, ao Zé Polinário, etc. E, portanto, que é agora a componente de conhecimento e de inovação, e que, feito esse trabalho em 2015, 16 e 17, foi integrado num grande plano de financiamento nacional, que é o PRR, eu não vou estar aqui a coisa. Porquê? Porque já havia esse trabalho feito e já estava dentro da linha. Portanto, ou seja, nem tudo aquilo que nós fazemos tem que fazer sentido. E temos de estar implicados. Só para vos dizer que a parte das obras, a parte das coisas municipais, eu não acompanhava nada disso. E fui muito criticado por isso. Ele só pensa no surf. O Presidente só pensa no coisa, não sei o quê. Mas depois, agora, o impacto económico que está a ter e o Gabriel pode ser o testemunho disso, tem. Por isso, só para concluir, peço imensa desculpa, isto nada. É por amor, tal como eu disse que era no princípio. Eu estou a gostar muito de estar aqui, não sei se estão a gostar daquilo que eu estou a dizer ou não, e pronto, parabéns, depois vamos Antônio. falando por aí. Olha, eu estou ouvindo atentamente o Antônio aqui, e assim, a gente, lógico, a gente deve ter uns 5, 6 anos que separa a gente de idade, e pela experiência do senhor, então você imagine chegar com a experiência dessa pessoa, desse ser humano, falando com a vibração que ele está falando desse tema. Parece que é uma coisa que mexeu com a vida dele toda, você sente nos olhos dele o amor que ele tem pelo tema, a profundidade com que ele fala de cada assunto que ele viveu, e eu acho que isso deixa para a gente aqui hoje, para cada um que cuida do seu assunto, que
que às vezes a gente trabalha naquilo que a gente ama, às vezes a gente trabalha naquilo que a gente tem necessidade. Mas quando a gente consegue fazer as duas coisas, é uma dádiva de Deus. Então ficou para mim muito do ensinamento que ele colocou, mas me marcou muito a forma enfática com que ele defendeu o tema, falou do tema, viajou pelo tema, porque quando eu estive lá em Peniche eu conheci a cidade, vi o trabalho que eles estão fazendo para agregar valor àquilo que vem do mar, nos produtos, criando desde cedo nas escolas e na escola superior da economia do mar de gastronomia, como envolve a cidade toda para dentro de um projeto que está muito mais do que você olhar só para aquele mar lindo. É o que tem ali dentro, é o que não pode estar ali dentro, faz parte todo de um trabalho muito lindo. Então, parabéns, ficamos muito felizes. E eu deixei ele falar, porque atravessou o oceano para vir até aqui, nos brindar com a sua presença, com a sua experiência. Então, muito feliz. Eu fico pensando aqui no nosso, que ele vai falar daqui a pouco, por último, e esse é o último painel, o nosso secretário, que é um homem ligado ao mar, né, que é um pescador, como que ele deve ter se mexido ali quando você falava com as coisas, imaginava como o Xande devia estar ali, e ele vai falar daqui a pouco. Mas, bom, eu preciso concluir, porque a gente precisa chegar ao final. A gente tem a honra de receber aqui uma pessoa que lida com Maricá nos últimos 15, 16, 17 anos, que está à frente dos maiores empreendimentos, um empreendimento que realmente vai fazer diferença não só para Maricá, vai nos ajudar a chegar no a tão sonhada classificação A do mapa do Ministério do Turismo, que é o Projeto Maraí, e Emílio Esquerdo vai falar para vocês um pouquinho sobre esse projeto. Muitos aqui da cidade já o conhecem, mas o momento é muito oportuno e muito feliz de você ter aceito o convite, Emílio. Muito obrigado, un prazer estar hoje neste evento importante. Aproveito para parabenizar aos organizadores e à Prefeitura, ao município de Maricá, por sediar un evento que gira en torno a un tema importantísimo como é a economía do mar, a economía azul. Vou aproveitar a miña fala pegando 5 destaques dos meus predecesores. Subsecretaria Ana, você falou contextualizando a cuestión económica, a importancia e o potencial do turismo. Falou depois de o saneamento como a ferramenta para entregar dignidade, oportunidades, emprego, futuro às gerações presentes e futuras, e depois falou da conciliação entre desenvolvimento econômico e equilíbrio e respeito ambiental. Então, vou usar esses 3 destaques também para um pouco pegar ese gancho en relación ao Maraí. E, prefeito, foi espectacular a energía que você mostrou, e eu quero tamén aproveitar 2 comentarios de você. O primeiro, propósito. Você falou de propósito. A xente, o noso proxecto, todos os que formamos a familia Maraí e aqueles que nos apoian, temos un propósito, que é entregar un legado de un proxecto divisor de aguas para o municipio de Maricá, un proxecto emblemático de referencia para o desenvolvemento turístico sustentável do Estado do Río de Janeiro e con impactos para o Brasil. E depois você falou de participação, de como as verdadeiras mudanças, as verdadeiras iniciativas genuínas que transforman as vidas das pessoas incluyen esas persoas e esas comunidades do entorno dentro desas iniciativas. Então, primeiro, en relación a ese contexto, o Estado do Río de Janeiro, quanto é? 7% é o PIB en relación ao turismo. 7,5% do Estado do Río de Janeiro é o turismo. Brasil, acho que é 8%, sí, máis ou menos. Brasil recebe 6,5 millones, 6,7 millones de turistas internacionais por ano pasado. Ese ano vai ser mellor, talvez atingiremos até 8. O Estado do Río de Janeiro, 1,2, 1,4 millóns de turistas internacionais por ano. Vamos lembrar que o turismo
é o sector productivo que máis impacto ten. Máis de 50 subsectores son impactados directamente pela economía do turismo. Aliás, é intensivo en mão de obra, máis de 55% das persoas son mulleres, máis de 12-15% son jovens. Por tanto, é un sector que debe ser o motor de desenvolvemento económico do Brasil, do estado do Río de Janeiro. Non falemos de Maricá. Acreditamos moito, yo sei, no potencial de desenvolvemento turístico para o estado do Río de Janeiro, para o Brasil, e como você falou, juntos, Maricá, Maraé, Maricá, criar un destino turístico de impacto internacional ao longo dos próximos anos. Saneamento. O noso proxecto é un proxecto que a proposta de infraestructura tras saneamento, esgoto, electricidade, etc. Foi premiado o mellor proxecto de urbanización da América do Sul e a xente vai entregar dos 23 kilómetros de urbanización, 16 vamos doar á Prefeitura de Maricá, con todo o que iso impacta de comunicación entre Itaipuazú, centro de Maricá. Entón, é un proxecto transformador do punto de vista de infraestructura. Conciliación de medio ambiente e desenvolvemento económico. Eu quero trazer aquí un pouco da nosa historia, que vocês ben coñecen. O noso proxecto comenzou a 15 anos o proceso de licenciamento. Prefeito, nós temos un proxecto aquí en Maricá que sería unha honra, un prazer visitarmos juntos. Son 840 hectáreas, 844 hectáreas, 8 kilómetros e medio de praia e 12 kilómetros de orla lagunar. Máis de 90%, por tanto, do terreno rodeado de agua. Iniciamos o proceso de licenciamento obtendo as licencias, permisos no goberno, no estado do Río de Janeiro, no Instituto de Medio Ambiente, o INEA, Prefeitura de Maricá, proxecto declarado de utilidade pública, proxecto estratégico. E qual é a nosa proposta? E falo un pouco do legado. Nós somos empresarios españois con outros socios do Brasil, da América. Somos dúas familias acreditando aquí en Maricá, no Río de Janeiro, no Brasil, bastante resilientes, eu acho, porque enfrentamos moitas dificultades e un proxecto de longo prazo. Acreditamos que ese proxecto é un proxecto legado, é un proxecto que vai transformar as vidas das persoas a través de respeito ambiental. Desas 840 hectáreas estamos constituindo a segunda maior reserva privada de patrimonio natural do estado do Río de Janeiro, de Restinga, e a quinta maior do Brasil. Você, Ana, sabe, porque coñece o proxecto, mas vamos regenerar máis de 120 hectáreas dentro do territorio, áreas que están degradadas e que con planes de compensación, proxectos de regeneración ambiental, vamos criar máis área verde autóctone do que o territorio ten hoxe. Vamos ter un centro de pesquisas ambientais, já asinados acordos con 5 universidades, con ONGs, etc. Tanto do punto de vista ambiental, é un proxecto espectacular. Social, e aquí pego o gancho tamén da pesca. Nós temos dentro do territorio a comunidade de pescadores de Zacarías, máis de 200 familias morando dentro da área. A xente está junto con a prefeitura regularizando a vida, a titularidade desa comunidade de pescadores. Alén disso, toda esa comunidade vai receber dentro do mesmo padrón do emprendimento rede de esgoto, pavimentación, áreas de lazer, esportivas, biblioteca, casa do pescador. Temos planos para a valorización, o resgate da memoria e da cultura desa comunidade de pescadores. Eles vão ter a posibilidade a través do turismo de venderen o seu artesanato, de ter unha loja, de ter un restaurante, renda a perpetuidade. Depois nos temos, que já falamos como prefeito, con
o presidente da Codemar, Celso Panseira, con os secretarios, con você, José, os cursos de capacitación. A primeira fase do proxecto, para aqueles que vocês que non saiban, son 3 hotéis, 1.100 cuartos hoteleiros, 1.100 cuartos hoteleiros. Me disculpe o sotaque, para mí é difícil entender você e para você probablemente me entender tamén por conta do sotaque. Mas 1.100 cuartos hoteleiros e unha universidade de hotelaría. A construción deses hotéis e desa universidade son 9.000 empregos directos. 9.000 empregos directos. Mas daqui a 3 anos, cando eses hotéis estejan en operación, esa universidade esteja en operación, son 4.500 empregos directos a perpetuidade. Directos. Além dos indirectos inducidos. Entón, junto con a Prefeitura, con Firjan, Senac, etc., estamos traballando na capacitación, na profesionalización da mão de obra local, para que seja un proxecto participativo, como você estaba falando. Entón, e por último, en relación a impactos económicos, já falei do número de empregos. O emprego, a creación de emprego é economía. Mas apenas esa primeira fase son 465 millóns de reais por ano en impostos federais, estaduais, municipais a perpetuidade. E todo iso contando pela primeira vez na historia con o apoio de 3 bancos multilaterais que nunca se juntaron para financiar un proxecto e se juntaron para financiar Marae. Banco Mundial, Banco Interamericano e CAF, que é o Banco da América Latina e Caribe. Então, voltando ao inicio, o noso proxecto, que é un proxecto para Maricá, para o Río de Janeiro, é un proxecto inclusivo, é un proxecto que vai transformar a vida de moitas persoas e que vai preservar e regenerar o medio ambiente. Iso é o principal, ese equilibrio de respeito ambiental e desenvolvimento económico, que non son enemigos, deben ser amigos e deben estar de mãos dadas no desenvolvimento da sociedade ao longo dos próximos anos. E por último, que eu non quería esquecer, porque falei para a miña equipe hoxe e falei tamén con o secretario José Alexandre, o proxecto é un proxecto, como eu falei, para Maricá, e vamos estar a partir de hoxe moito máis engajados con o municipio. Queremos coñecer as iniciativas empresariais do municipio, queremos conocer as persoas que están traballando en emprendedurismo, en lojas, en iniciativas de medio ambiente. Queremos visitar as escolas para presentarvos o noso proxecto aos alumnos, aos jovens de Maricá. Entón, a partir de hoxe, iniciamos, como vocês saben, unha nova etapa e ao longo dos próximos anos vamos todos traballar moito para facermos realidade un proxecto absolutamente único dentro dun municipio maravilloso. E aquí non é conversa de verdade. O municipio de Maricá está facendo as cousas moito ben, con responsabilidade social, responsabilidade ambiental e con un foco na migración desa dependencia de oil and gas para o futuro das persoas, o futuro da tecnología, o futuro do turismo. E parabéns. Obrigado. Acho que a nossa mestre cerimônia tem um recadinho. Só pedir um favor ao proprietário da van RBB O0A68. Se pudesse dirigir lá na entrada, que está trancando alguns carros que estão precisando ser movidos do local. Obrigado. Obrigado. Bom, estamos caminhando para o final. Eu queria muito fazer um comentário breve sobre a fala do Emílio. Eu acompanho aqui há 8 anos como secretário de turismo no governo do prefeito Fabiano Horta, de projetos especiais, várias e várias reuniões, fizemos viagens internacionais e fizemos seminários, e eu venho acompanhando, né, nesses últimos anos, como que o projeto cresceu, como que o projeto passou por grandes percalços e como que
o grupo empresarial que está à frente, o grupo espanhol, o IDB, ele sempre lidou com a situação da resiliência, a palavra que eu sempre coloco quando eu vejo o trabalho de vocês. E muitas pessoas falam, mas será que isso vai acontecer? Será que isso vai sair? Será que isso não vai sair? Então, passa por umas questões que a gente vem avançando no país, que é a questão de legislação, está sendo amadurecido isso, a relação que a Ana muito colocou, que o governador Cláudio Castro tem trabalhado muito, a questão do desenvolvimento social, né, econômico e ambiental sustentável, e a gente precisa avançar para isso. Bom, eu vou pedir permissão ao Robson para bagunçar um pouquinho aqui. Nós vamos, antes de passar a palavra para o nosso secretário de Pesca, que vem aqui fazer algo diferente, que eu e ele preparamos, eu pedi que a gente pudesse, vocês por favor se mantenham aqui conosco, nós vamos ampliar aqui para poder a imagem que ele vai projetar aparecer. Então tem os nossos colaboradores, por favor, fiquem por favor, nós vamos afastar um pouquinho aqui, porque o telão é lindo e maravilhoso. Não, mas o pessoal vai tirar aqui, eles estão tirando, por favor. E no final nós vamos ter nossa entrega, né? A gente vai precisar fazer uma entrega. Só chegar para cá um pouquinho. Isso. Xande. Olha, isso aqui é colega, parceiro, amigo de governo. Está aqui representando o prefeito Washington Quaquá. Mas a gente não poderia finalizar esse trabalho sobre economia do mar sem falar aquilo que faz com que Maricá se projete, seja conhecida e também crie emprego, oportunidade para a população. Então, nosso secretário de Pesca vai aqui nos últimos 20 minutos finais fazer uma fala especial para vocês sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui. Então, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer aqui a todos e todas presentes, as autoridades presentes. E agradecer ao nosso prefeito Washington Quaquá e ao nosso secretário José Alexandre, que é um parceiro do Xande de Bambuí de longas datas. E dizer, Zé, evento internacional de pesca. Quando eu cheguei aqui, primeira coisa que eu vi foi você olhar a pesca escrito ali, que há anos ninguém olhou pela pesca em Maricá, e está aqui numa palestra hoje, num evento internacional. Você tem noção? Obrigado a todos. A gente está num evento internacional, senhoras e senhores, autoridades de diversos países e cidades. Eu que sou um filho de pescador, nascido e criado em Maricá, há 48 anos aqui, morador de Bambuí, há 48 anos. Ter também um subsecretário que está comigo presente aqui, ó. Uma salva de palmas para o Dácio. Dácio, meu subsecretário, levanta aí, Dácio. Meu subsecretário Dácio. Dácio, pessoal, ele vem da 4ª geração da pesca de Maricá, morador do bairro da Zacaria, junto com a família dele. Há mais de 100 anos pratica a pesca artesanal na nossa cidade de Maricá, desde a época da canoa. Hoje tem os motores, mas a pesca artesanal dessa família vem de longas datas, como a minha, que ele é daqui do 4º distrito, eu sou lá do 2º distrito, dizendo para vocês, essa ligação nossa sempre foi por água. A água que eu quero dizer a vocês são lagoas. Então a nossa ligação, que começa na Lagoa de Guarapina, em Ponta Negra, depois passa pelos canais cortando por Bambuí e Ponte Preta, liga a Lagoa do Padre, da Lagoa do Padre passa pelo canal em Guaratiba, de Guaratiba liga a Lagoa de Jacaroá, Jacaroá liga a Barra de Maricá liga Zacaria. Então a nossa amizade era por água. A gente pescava na Lagoa de Maricá, vinha com as canoas, com seus barcos, se encontrava no meio do caminho para bater um papo e conversar onde estava dando um camarão, um siri, uma tilápia. Então essa é a nossa trajetória e parabenizar o Washington Quaquá ter botado 2 filhos de pescador para representar a pesca em Maricá, que entende e conhece demais de lagoa. Uma salva de palmas aqui para o prefeito de Maricá. Pessoal, a gente falar da nossa pesca em Maricá,
Em 2015, eu fui um pouco ousado em criar um evento de pesca esportiva na cidade. Então a gente começou a acompanhar o governo aqui em Maricá, há 17 anos atrás, a gente começou um projeto de pesca esportiva. E aí, esse projeto começou com 8 pescadores. E eu tenho a honra de falar que hoje esse evento, em uma semana, atinge 200 pescadores inscritos para participarem desse evento de pesca esportiva na nossa costa maricaense, que pega de Itaipuaçu até Jaconé. Então, esse projeto, ele criou corpo. Mas ele criou corpo e forma quando essa fera aqui do turismo colocou o nome de Circuito de Pesca Esportiva de Maricá, aqui na nossa costa maricaense. Vamos acompanhar um pouquinho aí. Então é um peixe tradicional da nossa praia, o pampo, né? Essa pesca esportiva, né? É a pesca que envolve o turismo, o comércio local e a preservação do meio ambiente. Pode ir passando. Esses são pescadores que vêm de todo o estado do Rio de Janeiro, que nossa cidade de Maricá quase não tem pescador esportivo. Hoje que está se criando grandes pescadores esportivos, são gente que vem de todo o estado do norte fluminense, vindo para nossa cidade de Maricá, se hospedam em pousada para praticar essa pesca. Pode passar. Isso movimenta o turismo, impulsiona as pousadas, como o Zé viu que saiu nos gráficos aí. Eles vêm para a nossa cidade de Maricá, alugam pousadas, ficam aqui uma semana, para chegar no domingo para participar desses eventos de pesca. E movimenta o comércio local, que a gente faz esses eventos, faz a reunião, sempre faz esses eventos. A gente usa a estrutura, né, como músicos, cantores. A gente escolhe um comércio que fica à frente da praia para valorizar o comércio local, e também a gente valoriza também aquele que tem o seu comércio, que acompanha a tradicional festas nossa aqui da nossa cidade, que são aquelas barraquinhas que a gente fortalece também a vida das pessoas. Pode passar. E esse aqui é um evento de caiaque que quando eu tive há 8 anos atrás, lá em Itacuruçá, eu trouxe esse projeto para Maricá. Começamos com 120 caiaques na praia de Itaipuaçu. Em seguida, o prefeito viu, o governo viu que estava trazendo turismo para a cidade de Maricá. Hoje, a nossa praia de Itaipuaçu, hoje, no atual gestão do prefeito Quaquá, a gente fez o último evento com cerca de 420 caiaques na água, 420 caiaques na água de Itaipuaçu. Prefeito, minha subsecretária de Meio Ambiente, como que o secretário, junto com o seu corpo de trabalho, conseguiu colocar 400 caiaques na praia de Itaipuaçu, por ser uma praia violenta? Isso vem o conhecimento de pescador, isso vem também a ajuda da tecnologia. A gente não marca evento sem consultar os gráficos que a gente tem, os aplicativos, e o conhecimento de mar e de maré. Então, todos os eventos que a gente faz em Itaipuaçu, todos são 100% de certeza pegar o mar ali 0.5, 0.6. Passou, né, Dácio? 1.3, o mar está balançado. A gente não marca o evento e a gente sempre pega uma praia com mar bom. E isso aí envolve turismo, envolve economia das pessoas. E cada caiaqueiro desse aí, pessoal, tem que, para participar, a gente trabalha com um projeto social nas associações de pescadores, tem que, para fazer a ficha, tem que dar 2 quilos de alimento não perecível para a gente ajudar aqueles que mais precisam. Então, 400 caiaques, são 400 pescadores, você bota 2 quilos de alimento. Quantas pessoas a gente não ajuda em cada evento desse? Não só o de caiaque, o de pesca esportiva também. Pode passar. Isso aí são os alimentos que são arrecadados pelas instituições, como as associações de pescadores, associação de moradores. Tanto o alimento como o peixe também, ele é doado também para a comunidade onde a gente faz o evento. Fez o evento de Jaconé, o peixe é para a associação de moradores de Jaconé e distribui para a comunidade. Pode passar. Isso aí é um projeto que a gente tem junto à Prefeitura de Maricá, a Autarquia de Obras Somar, que é o projeto Praia Limpa, aonde a gente limpa o seu metro quadrado que você usa na praia. Então, são 250 pescadores. Então,
Cada cancha, pessoal, uma distância de um pescador para o outro, a gente bota 20 metros. Então a gente tem esse projeto Praia Limpa, eles distribuem essas sacolas biodegradáveis, cada pescador pega a sua sacola, no seu metro quadrado na praia, eles recolhem o lixo, bota na sacola e a Somar vem com o caminhão, o pessoal da conservação, e leva todo o lixo que é gerado e o lixo que tem em teu redor. E a gente também faz a limpeza da praia. Pode passar. Esse aí é o mega evento de caiaque, a gente bateu uma foto de drone aí, que foi em Itaipuaçu. E a gente deu um trabalhinho pro trânsito lá, que engarrafou o trânsito naquele dia lá, mas deu tudo certo no final, Zé. Pode passar? Então esses são os eventos aí, a quantidade de pessoas que dá nesse evento, cerca de 500 a 800 pessoas por evento, o público que a gente tem. E isso aí também, nós movimentamos o músico local, com determinação do nosso prefeito Washington Quaquá, os eventos, cada evento desse aí é o músico local da nossa cidade que canta nos palcos. E aí a gente fortalece também aí, e para valorizar, né, os nossos músicos, a gente tem que colocar ele nos palcos da nossa cidade. Thunder Rock, Betim Bahia, pode passar. Isso aí, queria bem chamar a atenção aqui, esse aqui é o Clube do Pampo, ele é lá de Saquarema, tem 61 anos de existência esse clube aí. 61 anos de existência. Pode passar, por favor? Esse aí é Gente no Mar. Passa. Isso aí, segura aqui um pouquinho, depois você continua, segura um pouquinho. Pessoal, eu queria chamar a atenção aqui agora de vocês. Isso aqui é uma festa tradicional da nossa cidade, a festa de São Pedro, que é o nosso padroeiro, do pescador. Tinha acabado. O prefeito Washington Quaquá ligou para Darcy, ligou para mim, vamos voltar à festa tradicional de São Pedro. Olha como a nossa Lagoa de Maricá é linda e bela. E tem uma ilha, nós temos uma ilha dentro da lagoa e tem um Santo São Pedro dentro da lagoa. Pode seguir o vídeo. Viva São Pedro! Viva Maricá! Viva os pescadores! Dia histórico na nossa cidade, retornando à nossa tradição que era Araçatiba. As embarcações que saem de diversas localidades da nossa cidade, sentido a Lagoa de Araçatiba. Estamos aqui em Baratiba, fazendo a nossa tradicional festa de São Pedro, e agora a gente está aqui na procissão das águas. E a coisa mais importante, a gente está comemorando o São Pedro, é comemorar também o dia do pescador, é comemorar também com as famílias, e a gente dá um pouco de alegria a esse povo que há tempos queriam que a gente tenha uma secretaria de pesca e olhar essa classe com carinho. É muito prazeroso. Pode passar o vídeo, pode passar por outro. Então, pessoal, isso aí é a festa do São Pedro, uma festa que é tradicional dos pescadores aqui de Maricá, que reúne pescadores vindos de todo o nosso sistema lagunar para se encontrar dia 29 de julho. Então, queria que passasse o próximo vídeo agora. Primeiramente, agradecer aí a todos que aqui, segurei. Os grupos então, de pesca aí. Aqui a gente vai falar agora do Circuito de Pesca Esportiva de Maricá, que é um trabalho em parceria com diversas secretarias, no qual o nosso secretário de Turismo e Comércio, José Alexandre, brilhantou para tornar isso aí. São todos pescadores de outras cidades que a gente movimenta a nossa costa pesqueira aqui com esses projetos. Pode soltar o vídeo. Primeiramente, agradecer aí a todos os presentes aí, os grupos de pesca aí, o clube e os clubes de pesca. Saber que nossas praias não é de hoje que a gente tem essa movimentação em Jaconé, lá com Lília, o Caçapão com ali em Cordeirinha, aqui em Guaratinga, o Gonçal de Ouro. E assim a gente vai seguir em todas as praias aí. Mas sem vocês, nada disso aqui estaria acontecendo. Só quero parabenizar vocês, que não é de hoje que a pesca vem lutando para ter a voz na cidade de Maricá. A gente sabe muito bem, eu, meu subsecretário Darcy, que está ali, e também é um cara lutador pela pesca artesanal. E hoje a pesca em Maricá está com voz, ela está com força, é muita gente vindo tomar força, mas gosto de frisar muito. Há 51 anos existe a festa da pesca aqui em Maricá. E eu estou muito feliz quando eu conheci vocês e eu pude, como filho de pescador, poder entrar
no executivo, entrei no legislativo, estou no executivo agora para representar a classe pescadora de Maricá. Então, aí segura aí agora. Então vocês viram aí, a gente também tem um caminhão do peixe, que a gente, todo esse pescado depois é distribuído. Então esse é o projeto da pesca esportiva, e agora a gente vai para a área da pesca artesanal. Zé, oi? Tá, agora a gente vai mostrar aqui, Zé, como que nossa lagoa tá ficando agora com desassoreamento. Pode botar o vídeo aí, Zé. Esse é o nosso prefeito Quaquá, quando iniciou a desassoreamento da lagoa. Coloca o vídeo. Aqui, volta. Aqui. Então, pessoal, aquelas máquinas ali tá fazendo desassoreamento dos nossos canais aqui. A gente tinha muita mortandade de peixe aqui em Maricá. Se vocês buscarem 10 anos atrás, morria muito peixe aqui na cidade de Maricá. E hoje, com esse desassoreamento, com essas máquinas anfíbias, a gente está dando vida à lagoa, fazendo com que o nosso sistema lagunar respire. Então, no canal que vinha de Bambuí até aqui a Ponte Preta, hoje já se encontra com 70% desassoreado, trazendo mais oxigenação para o nosso sistema lagunar. Então, creio que daqui a mais um ano, mais ou menos, com esse trabalho que está contínuo, a gente vai fazer com que você saia de barco daqui de Maricá, você consiga chegar em Ponta Negra. Hoje ninguém consegue passar, porque está tudo assoreado pelo meio do caminho. E eu queria chamar a atenção aqui também, Zé. Isso aqui são as nossas lagoas de Maricá. Vocês que vêm empreender em Maricá, que vê o turismo bacana que a gente tem na nossa cidade, são as nossas lagoas. Aqui, nesse fundo aqui, é uma ilha, uma reserva dentro do nosso sistema lagunar, aonde é habitat de pássaros, e pode ser futuramente aí um lugar, um ponto turístico, para que você que vem empreender em Maricá, visitar a nossa lagoa, a gente ter aqui os pedalinhos para passear com as famílias, e a gente explorar mais o turismo na lagoa. Hoje, a lagoa de Maricá, ela é linda e bela, mas a gente não tem um turismo voltado para a gente apresentar para o turista a fauna, a flora, as nossas belezas naturais. Pode passar o próximo? Ou encerrou? E isso aqui, subsecretária de Meio Ambiente, todo mundo viu nas mídias aí, devido a gente estar desassoreando o canal, tornou muito, com mais fluidez, as marés aqui em Maricá. E esse elefante marinho, ele veio a entrar aqui nas nossas lagoas de Maricá. Tem um vídeo aí? Bota o vídeo aí, ó. Esse é um elefante. Salvar, cara, tá tranquilo. Beleza? Pessoal, elefante marinho lá, a equipe auxiliando aqui, indo atrás devagarzinho. Ó. Ele está em direção à praia agora, seguindo o canal, vai sair lá na praia daqui a pouco. A gente conseguiu voltar ele para o mar, ele estava dentro do sistema lagunar, com a ajuda de pescadores artesanais. E ele voltou para o mar, depois ele apareceu em Niterói, e depois apareceu em Magé, e a gente depois não teve mais para onde ele foi. Mas ele estava dentro da Lagoa de Maricá, ele ia pegar os canais e ele ia morrer aqui dentro do nosso sistema lagunar. Através da Secretaria de Pesca, o prefeito pediu que a gente reunisse os pescadores e colocasse esse leão marinho de volta ao mar. Ô Zé, só para finalizar aqui, minha subsecretária de Meio Ambiente, eu queria chamar a atenção aqui do nosso sistema lagunar sobre o plantio de mangue branco. O plantio de mangue branco, ele vem se tornando forte com a natureza. E a gente está com um projeto agora de replantio de mangue branco, que eu acho que ele dá 10 vezes mais carbono do que as florestas tropicais. Então, o nosso sistema lagunar, a gente está com cuidado com nossas lagoas, para que tem muita invasão, Zé, nosso sistema lagunar. E o mangue branco, o replantio desse mangue branco em torno desses canais e das lagoas, a gente vai preservar o meio ambiente, preservar a lagoa
e preservar a lagoa é preservar a vida do pescador artesanal. Obrigado a todos e fiquem com Deus. É isso aí. Bom, finalzinho mesmo, nós só temos uma entrega, né? Aqui a gente deu palco para a gente se vira. Então nós temos uma entrega. Não tem como a gente finalizar um evento dessa magnitude na cidade de Maricá sem que a gente deixasse aqui um legado escrito, né? Eu queria convidar para fazer parte desse momento o presidente Robson Carneiro, queria convidar o João Leal, queria convidar meu amigo Renato Regazzi para fazer parte desse momento aqui importante. Queria também convidar a Mariana Previtali e o Maurício Cabral, por favor. O que é esse momento aqui agora? Vem para cá. Delfim Moreira. Por favor, Delfim, nosso presidente da Associação Comercial. Hoje, né, eu fiz questão de... Meu painel me deixaram por último, me deixaram o microfone, deixaram a gente estender um pouquinho, peço desculpas, mas foi importante todos os temas colocados aqui. Finalizamos aqui colocando o coração de Maricá e aquilo que a gente estava caminhando, mas não sabia muito para onde em relação ao projeto, mas vocês viram que a gente já estava no caminho, que a gente já está fazendo um dever de casa em relação à pesca, em relação ao turismo. E hoje a gente sacramenta isso tudo aqui com uma carta de intenção, de manifestação do apoio pela economia do mar, Líder Norte Fluminense Facerge, com o GT Economia do Mar, com o Grupo Líder Norte Fluminense, com o Sebrae, em que a gente assina aqui num documento onde a gente caminha para as certificações das cidades costeiras do estado do Rio de Janeiro. Eu e o Xande vamos assinar, representando o Maricá, que também assina a Carta de Compromisso pela Economia Azul da cidade de Maricá, que é a Federação das Associações Empresariais Comerciais do estado do Rio de Janeiro, junto com o Sebrae, nesse trabalho de economia azul. E nesse sentido, a gente apoia e estimula a adoção do selo azul Cidades Costeiras, que é uma iniciativa da Facerge, como instrumento de certificação e reconhecimento das cidades que avançam em políticas públicas voltadas à sustentabilidade, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento local integrado ao mar. Essa é uma carta onde Maricá e também o Grupo Líder Norte se posiciona no sentido de que a gente quer isso, vamos buscar, vamos nos preparar, vamos nos qualificar e vamos ter certamente a melhor e a maior certificação que foi feita e criada com muita sabedoria pela Facerge, para que a gente possa sair daqui visitando o mundo, levando a certificação dos nossos territórios. Muito obrigado, presidente Robson. Passo a palavra aqui ao presidente Robson, para que a gente possa estar caminhando aqui com as assinaturas. É muita emoção, né? Boa tarde a todos, né? Tá aqui com Maricá, sendo a primeira, vários municípios, várias cidades estão com interesse, mas de fato, ter uma assinatura de uma intenção, Maricá é a primeira. Então, quero parabenizar o nosso secretário Zé Alexandre, meu amigo, o nosso Xande, também Alexandre, né, secretário de Pesca, que também está junto nesse compromisso, né, do nosso Selo Azul Cidades Costeiras, todas as associações comerciais estão aqui, nosso presidente, né, Delfim Moreira, todo o nosso time que veio de longe, autoridades, né, de fora do país, a nossa subsecretária e nossa grande parceira, né, Ana Ash, é com muita emoção. E agradecer também sobre ontem, já tivemos uma Secretaria de Indústria e Comércio, junto com o Sebrae, avaliou a nossa rodada de negócio ontem com o Conecta. Nós ultrapassamos ontem, com a nossa rodada de negócio aqui em Maricá, mais de 100 milhões em negócios, com 7 Conectas. Então, Maricá ontem foi um dia de muito movimento, de muita troca e também de negócios, né? Então, isso está tudo certinho, não tem... Ontem foi mais de 20 milhões em negócios, então superamos mais de 100 milhões com 7 Conectas. Então mostra que aqui vocês não estão de bobeira não, vocês estão trabalhando mesmo. Aqui os empresários vieram para fazer negócio e fizeram
Então a gente está com um recorde, o Conect está avançando, isso mostra que a gente está muito conectado, né? Essa é a palavra, conexão. Então não podia deixar de falar de ontem, estamos em 2 movimentos, né? 2 grandes eventos, o Conecta e hoje o Seminário Internacional, e com essa carta de intenção que a FACERJ, né, a Secretaria, o nosso prefeito Coaquá, que é um grande líder aqui na região, e o SEBRAE, juntos nessa união. Eu acho que isso aí é uma união em parceria. Então, agradecer de novo, Zé, você como um líder associativista, foi presidente da Associação Comercial de Nova Friburgo, foi vice-presidente da FACERJ, então estou caminhando onde você caminhou muito bem, a trajetória do associativismo, e você é um grande líder, um grande amigo e parceiro, e trouxe esse grande evento para Maricá, um evento internacional, proporcionando a gente palestrantes de alto nível, né, como o nosso prefeito Antônio, que deu um show aqui, foi um grande vibrador, eu não consegui piscar, só em ver a sua vontade, o seu amor, tudo falando aqui do Economia do Mar, e tem o nosso time também do SEBRAE, né, o Renato Regazzi, que é o idealizador lá atrás. Eu comprei essa ideia junto no SEBRAE e com a FACERJ, porque o Renato foi o precursor, né, Ana, que está trabalhando nisso há anos e anos. E aí o nosso Anderson Silveira, o João Leal, que além de tudo está no SEBRAE, é da Secretaria de Economia do Mar, superintendente. Aqui só tem Mariana, o meu vice-presidente, né, que é o grande Cabral, Maurício Cabral, e o nosso Delfim Moreira, que é o dono também dessa casa. Eu estou falando aqui um pouquinho do nosso time e de outros presidentes que estão aqui, né, o Sami, é muita gente, o Igor Baldez, fora alguns que já foram embora. Então, agradecer, Sami está aqui, agradecer a todos os participantes que ficaram até agora, e depois a gente vai ter uma banda ainda vai ter o nosso coquetel, que a gente não pode, depois de um dia desse, e o lançamento do livro, que também vai ter hoje, com o nosso Pinot, que também está aqui, junto com a Faculdade INSPER de São Paulo, e o nosso português, Sérgio, ele está aí, ele já foi? O Sérgio está aqui, porque a luz não deixa, desculpe, tá? Pode vir, vem aqui para cima. Vieram ontem de Portugal para esse evento, então mostra a riqueza do nosso evento. A gente fica feliz com a presença de vocês. Então passa a palavra ao nosso fera aqui, nosso mestre. Olha, sou igual a você, Zé, deu o auditório. Gente, é muito importante isso, nosso presidente, agradecendo, claro, a FACERJ por estar conosco, todos os patrocinadores. E eu quero deixar aqui dados importantíssimos, presidente. Foram mais de 100 milhões no Conecta até hoje. Mas eu quero dizer a vocês que ontem aqui nós tivemos, e falo isso com muito orgulho, está aqui, olha, mandado para a gente pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Ontem o potencial de negócios foi 35 milhões 615 mil. Aqui, isso é entrega. Aqui na cidade, aqui, nós tivemos 11 empresas âncoras, 101 empresas inscritas, 70 fornecedores aqui conosco como âncoras, a Universidade Católica de Petrópolis, a Gabriel Persianas, Maricá Beach Resort, Aeroporto de Maricá, Barcas Rio, Sanemar, que é a Companhia de Saneamento de Maricá. Tudo isso ontem. E eu quero o aplauso de você, de nós todos, não só para nós que estivemos aqui, mas do nosso querido esquerdo, porque aqui na nossa cidade, em 2012, na Expo Maricá, foi lançado, a IDB lançou o Maraí. Foi a primeira vez que a cidade viu que, foi a primeira vez que os pescadores estiveram com a sua família conversando sobre isso. Nosso agradecimento a você. E nós queremos contar com você daqui para frente nas nossas rodadas de negócio, onde vamos reunir muitos e muitos empresários da cidade oferecendo os nossos serviços. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Alexandre. Um grande abraço ao nosso prefeito, Washington Coaquá. Então também na condição de secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá, já quero anunciar aqui para 2026, 4 rodadas de negócio, que nós vamos realizar, uma por estação do ano, junto com a Associação Comercial, com a FACERJ, com o SEBRAE, para que a gente possa ampliar mais esses números. E para a gente terminar, porque tem um lançamento de um livro, temos um coquetel, vamos confraternizar. Eu, como bom anfitrião, eu quero primeiro chamar aqui a Mariana e o Maurício para fazer a assinatura
aqui da nossa carta de manifestação. Os fotógrafos, por favor, podem se posicionar. E o presidente da FACERJ, né, que assina isso aqui junto. Assinado aqui o nossa carta de manifestação de apoio pela economia azul, Líder Norte Fluminense, junto com a FACERJ. Tenho certeza que esse evento aqui vai ser um divisor de águas, e eu assino aqui pela Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, Mercado Interno. Peraí, deixa eu trocar de caneta aqui, só um minutinho. E queria convidar o Xande, representando também nosso prefeito, para assinar aqui, ó, pela Prefeitura de Maricá. Isso aí, meu amigo. Junto comigo aqui, representando o prefeito e o nosso presidente Robson. E eu quero que o Delfim também faça parte desse documento. Delfim, por favor, dá o seu testemunho aqui, porque... O nosso vídeo final está no ponto aí, tá? Tá ok? Tá? Então, olha só, pessoal, queria ter um vídeo de 1 minuto e meio, que eu queria pedir licença a vocês aqui, para a gente abrir, rapidinho. Pode aqui, porque aqui agora no final é assim mesmo. Todo mundo vendeu seu peixe, eu quero vender em 1 minuto e meio Maricá, na voz do ator José de Abreu, que a gente fez esse vídeo para levar para uma feira em Cannes. Por favor, coloque esse vídeo mostrando um pouquinho da nossa cidade. Rapidinho, 1 minuto e meio. Uma cidade que cuida, transforma e inspira. Um território de beleza, diversidade e possibilidades infinitas. Maricá é uma cidade que fica a apenas 60 quilômetros do Rio de Janeiro. Com mais de 200 mil habitantes e 361 quilômetros quadrados de território, reúne uma possibilidade única de paisagens, praias, cachoeiras, restingas, trilhas, vilas e lagoas. Voa no meu coração, sou filho do teu chão, da tua tradição, do tambor que chama, do povo que dança, no batuque sagrado, renasce a esperança. Referência em políticas públicas inovadoras, como o transporte gratuito, a economia circular e a inclusão social, Maricá sempre fortaleceu a cultura e apoiou o audiovisual como ferramenta de transformação social e econômica. É uma tradição e inovação caminhando lado a lado em um cenário de evolução social, cultural e econômica. Praia, cachoeira, energia que inspira, do centro ao recanto é arte que gira. O povo é raiz, é força, é calor. Maricá valoriza quem traz o amor, tecnologia, cultura, conexão. E nesse grande cenário, as pessoas são as nossas maiores protagonistas. Maricá, mais que uma cidade, uma revolução. Maricá, Maricá, cidade que brilha, Maricá, Maricá. Cidade que cuida, transforma e inspira. Muito obrigado a todos vocês. Vamos para a confraternização ainda e o nosso lançamento do nosso livro. Muito obrigado a todos vocês. Por favor, a nossa mestre de cerimônia. Antes de vocês descerem, por favor, voltem todos aqui, que os fotógrafos pediram uma foto oficial. Essa é aquela foto panorâmica, sabe? Enquanto isso, só para reiterar, o livro já está ali no estande da FACERJ, onde será autografado por quem adquiri-lo. E logo na sequência também a gente vai ter um coquetel. E aproveitamos então a oportunidade para agradecer a presença de todos, parabenizar a todos que se envolveram aqui no projeto e dizer um até a próxima. Olha, me pediram aqui, para todos vocês com esses sorrisos que estão bonitos agora, vibrarem comemorando aqui o evento um pouco. Viva Maricá, viva o projeto, isso aí.